uma coisa que eu queria perguntar era exatamente isso, né, da sua quanto à sua formação, que você falou que você entrou ali, na sua pós-graduação para trabalhar, estudando epilepsia. No caso, você estudava epilepsia, né, a parte já clínica voltada, já no estudo em humanos, ou você tinha algum modelo? Como que foi, assim, essa questão do seu estudo da epilepsia? Aproveitando aí a questão do time que não se mexe, uma coisa que é muito importante é que isso é muito claro para o sistema nervoso. Então, o neurônio, você tem lá um potencial de ação, impulso elétrico, comunicação por sinapse, isso existe desde que o neurônio nasceu, desde que surgiu o neurônio. Você tem lá em quinidários, né, águas vivas. O neurônio, esses neurônios se organizam em uma rede um pouco diferente, mas daí para frente, vamos dizer, o neurônio é a mesma coisa. Então, tanto é que o potencial de ação, né, que é meio que o mecanismo básico de como informação é transmitida no neurônio, também foi, primeiramente, descoberta em uma lula, Loligo brasiliensis. Estudaram na lula e, assim, o que virou lá acontece em todos os animais. Então, só complementando que realmente ir para o sistema nervoso, isso é muito claro. Então, acaba tendo essa consequência das nossas emoções serem preservadas ao longo da evolução, nossas motivações e tudo mais. Da minha trajetória, na verdade, eu sou um pouco de uma ovelha negra no laboratório de epilepsia, porque o laboratório estava com um grande projeto de estudar comorbidades psiquiátricas, que seriam aquelas condições clínicas psiquiátricas, transtornos mentais, né, situações de sofrimento mental, que acontecem muito comumente em epilepsias. Então eu acabei pegando essa área, especialmente na área da depressão. Então hoje em dia, até digo que a minha área principal é depressão e resiliência. E eu acabei deixando a epilepsia um pouco de lado, mas é claro que as contribuições acabam valendo. E no começo do mestrado, que acho que foi um dos principais trabalhos que a gente tem feito lá no nosso grupo, que é ainda interessado nessa questão da consciência, de onde vem, e a busca por correlatos neurais. Então, outro trabalho que antes disso me fascinava muito é o trabalho do grupo do Christoph Koch. Ele é muito famoso, ele foi, não sei se ele é ainda diretor do Instituto Allen, é um super instituto renomado nos Estados Unidos. E esse Christoph Koch também é uma autoridade no estudo da consciência e ele traz muita ideia de correlatos neurais, que seriam atividades do cérebro, mais comumente por atividade elétrica, que é o cérebro funciona com atividade elétrica, e que algumas experiências conscientes você consegue definir uma atividade muito específica neuronal associada àquela experiência. Então tem um estudo muito famoso que é o estudo dos neurônios da Jennifer Aniston, que é assim, eles colocaram um paciente com epilepsia, em alguns casos o paciente ele tem que passar por uma série de cirurgias e tal, e esses pacientes eles permitem que você insira eletrodos e consiga registrar neurônios mesmo em humanos. Você só consegue fazer isso enfiando o eletrodo ali, por isso que a gente usa mais modelos animais. Enfim, conseguindo isso em humanos, eles mostraram uma série de imagens para essa pessoa e viram que um neurônio específico, dos vários que eles registraram, ele só aumentava a atividade dele quando aparecia uma figura da Jennifer Aniston. Aí, em várias figuras, ela mais nova, ela mais velha, ela acompanhada, ela não acompanhada, só apareceu a Jennifer Aniston. Então isso chamou muita atenção, né, da neurociência na época, que talvez você tenha esses correlatos neurais. Se você sabe que existe um correlato neural específico, como é que é aquilo, né, aquele neurônio disparando vira uma Jennifer Aniston pro cérebro? É até curioso que depois descobriram que esse mesmo neurônio ele disparava quando apresentava a Lisa Kudrow, que é uma outra atriz que ela também participou em Friends. Aí viram que esse neurônio, na verdade, disparava para tudo associado a Friends. Mas mesmo assim é um negócio muito interessante como um neurônio processa um conceito, parece. Então eu estava muito fascinado por isso e também pelo conjunto de trabalhos do Miguel Nicoleles, que é um pesquisador aqui do Brasil. E ele tem uma série de trabalhos, um dos deles, que é o mais famoso, que ele fez com macacas. Eles registraram vários neurônios do córtex motor dessas macacas e ensinou esses animais a mexerem um joystick. Tinha um joguinho lá, eles têm que, com o joystick ali, acertar, seguir uma bolinha lá e ele ganhava um suquinho. E com isso, eles conseguiram. O que eles quiseram é registrar vários neurônios e, com isso, conseguir decodificar. Então, pegar a informação neuronal e traduzir isso para onde o animal está mexendo o joystick. E eles conseguiram isso. E até o ponto que o animal estava lá mexendo no joystick e
e o computador estava lendo a atividade do cérebro dela e seguindo a bolinha lá no jogo, que em certo momento a macaca simplesmente parou de mexer no joystick. Ela ficou parada, sem mexer o braço, só com a atividade mental, vamos dizer, só com a atividade do cérebro, ela conseguia seguir a bolinha. Então ela conseguiu controlar um jogo, né, um computador só com a atividade do cérebro, sem o próprio braço. Então, isso me fascinou muito, essa ideia de código neural, de que você pode decodificar coisas tão interessantes como um conceito de Friends ou de um mapa espacial. E a gente, nessa época, um pesquisador, o Lésio Soares, ele havia trazido de fora o aprendizado desse de registrar a atividade de neurônios e a atividade de ondas cerebrais. Você consegue, quando você coloca os eletrodos ali no cérebro, você consegue pegar os disparos neuronais, que é a sereia de um neurônio, e um potencial, assim, uma atividade elétrica mais daquele campo, né? E o que a gente estava pensando, a gente estava muito interessado nisso da depressão, e a gente já conhecia um modelo animal de depressão, que é uma forma de você fazer um experimento em roedores ou outros animais que você consegue levar alguma coisa para depressão clínica, e esse modelo era chamado de desamparo aprendido. Isso é muito famoso, literatura é um dos modelos mais famosos. Mas naquela época eu ainda não conhecia exatamente o que aquilo queria dizer. Eu tinha acabado de sair de iniciação, eu tinha trabalhado com isso na iniciação, mas eu comecei a entender melhor o que era isso depois. E nisso, acontece o seguinte: esse tal do modelo do desamparo aprendido, ele era feito assim, você tem geralmente é em ratos, então você coloca em uma situação em que você apresenta estímulos aversivos que são incontroláveis, inescapáveis. Em uma outra situação, você deixa o animal poder escapar, você dá estímulos aversivos que ele pode escapar, por exemplo, pulando de um muro, apertando uma barra. E o que acontece é que os animais, depois desses choques, esses estímulos aversivos inescapáveis, eles têm esse déficit de aprender a escapar. Só que eu queria descobrir, né, esse código neural associado a esse desamparo, né? Aí eu acabei perguntando para alguns pesquisadores. Uma pesquisadora que deu uma dica muito valiosa foi a Cláudia Padovan, que é aqui da USP de Ribeirão também. E nisso, tudo que eu fiz nesse processo foi com o que foi meu orientador de doutorado, mas é o pesquisador que me acompanha o tempo todo, que é o Rafael Ruggiero, ele que a gente estava muito interessado juntos a resolver tudo isso. E, bom, a pergunta era, então, como é que eu vou descobrir um neurônio, assim como existiu o neurônio da Jennifer Aniston, como é que eu posso descobrir o neurônio do desamparo, o neurônio da falta de controle? Só que acontece o seguinte, pensando lá no experimento, o que então diferencia o neurônio? Eu precisaria ter a atividade do neurônio em uma situação que ele não está desamparado e uma situação que ele está. Aí uma dica que foi dessa professora Cláudia Padovan é que, então, o desamparo acontece quando o estressor ele é incontrolável. Aí eu pensei o seguinte: eu vou fazer primeiro uma exposição a estressores controláveis nesse animal, aí eu vou ver a atividade do cérebro, do neurônio, e depois a incontroláveis, o que vai induzir o desamparo. Aí o que aconteceu? Eu usei o mesmo protocolo que eu tinha usado na minha iniciação científica, que foi estudando epilepsia, aliás, que induziu o desamparo em todos os animais. Então eu fui lá, usei esse protocolo, só que adicionei essa exposição antes de estressores controláveis, que eu não tinha feito antes. Aí o que aconteceu? Beleza, os animais escapavam ali, só que quando eu tentava induzir o desamparo, os novos estressores incontroláveis, esses animais não apresentavam desamparo de jeito nenhum. Era como se aquela exposição prévia tinha criado uma proteção nos animais contra essa indução de desamparo. E realmente, depois que eu vi na literatura, como é muito conhecido esse desamparo aprendido como um modelo animal de depressão, ele é estudado por isso que ele ficou famoso. Mas, olhando lá para quando esse fenômeno foi descoberto, que foi lá em 67, também é um trabalho dos psicólogos Martin Seligman e Steven Meyer, eles mostraram isso, que, na verdade, eles fizeram um desenho que é chamado de desenho triádico, em que um grupo de animais recebe estressores controláveis, outro recebe as mesmas quantidades, intensidades e duração desses estressores, mas de forma incontrolável. Então, no primeiro caso, esse estudo foi descoberto em cães. Os animais podiam pressionar uma alavanca, um painel que tinha na frente deles, e os outros animais eles não podiam pressionar os estressores incontroláveis, e um outro grupo que não recebia nenhum estressor. Os do grupo controlável aprendiam uma nova tarefa depois, de fuga.
Os que passavam pelos estressores incontroláveis não aprendiam, então foi aí que foi descoberto. O Desampari mostrou que é a controlabilidade do estresse, o fator, e os que não foram expostos a nada, eles aprendiam também uma nova tarefa de fuga ali. Só que no mesmo trabalho, lá em 67, eles também mostraram que se você faz uma exposição prévia a estressores controláveis, essa capacidade de controlar o estresse, deixava os animais resistentes a esse desamparo. E esse fenômeno, que na época foi chamado de imunização comportamental, porque se assemelha como se você tivesse tomado uma vacina e adquirisse forças contra isso, ele foi, de certa forma, esquecido. Porque a pesquisa biomédica olha muito para vulnerabilidade, para doença. E só depois, lá para 2000, que ele começou, que o próprio grupo do Steven Meyer, que foi um dos psicólogos que descobriu isso, ele mostrou que se você inibisse o córtex pré-frontal, uma das regiões mais novas e desenvolvidas, e em humanos ela é gigante, né? Ela processa funções executivas, decisões, personalidade. Se você inibia o córtex pré-frontal em uma situação de estresse controlável, que usualmente gera essa resistência, esse animal não fica resistente. Então é como se ele tivesse descoberto a base neural do controle sobre o estresse, e a gente se baseou nisso para tentar, então, identificar a atividade cerebral associada, ou o neurônio da atividade. E o que a gente viu é que na situação de estresse, controlável, incontrolável, a gente fez esse desenho triático, né? Que os neurônios, tem neurônio que aumenta, tem neurônio que diminui, tem neurônio para tudo ali. Só que o que a gente viu é que tinha uma atividade do cérebro que é nas oscilações neurais, e viu que os animais resistentes, eles tinham um aumento de uma oscilação cerebral específica que era lá de 4 a 10 Hz, que é chamada de oscilações teta, que os nomes são dados pelas letras gregas. E a gente escreveu isso de uma forma mais completa, e então a gente concluiu que na verdade é a resistência ao estresse que tem essa coisa a mais, essa neurobiologia mais complexa. E na verdade, no caso do desamparo, ele é dado pelo efeito do estresse na ausência de uma proteção. Então isso incentiva muito a busca, a investigação de coisas da neurobiologia associada à resiliência, resistência, saúde, né, e adaptação. E a gente seguiu isso, a gente está tentando fazer isso com outros modelos de estresse, não só o controle ou a falta de controle, mas a segurança ou a falta de segurança de uma situação estressora, se o estressor ele no final vai ter um ganho positivo ou o estressor é só aquilo que você quer evitar. A gente está buscando outras dimensões psicobiológicas e buscar correlações neurais associadas a isso e em outros modelos animais também.